Por que é que tem um dos diários dela? A minha voz saiu num tom semelhante ao de um polícia mau, mas ela limitou-se a balançar a cabeça. Ela enviou-o para o cemitério em setembro. Não vinha com nenhum bilhete e a encomenda não estava endereçada a ninguém. Mas, quando a abri, percebi logo o que era. Quando ela vivia no cemitério, levava sempre o diário para todo o lado. Vivia no cemitério? Seja como for, pensei em entregá-lo ao teu pai, mas a tua mãe foi sempre um bocado assunto tabu. Sempre que eu falava nela, ele ficava... O quê? Ela suspirou. Foi difícil para ele quando ela se foi embora. Muito difícil. E, mesmo depois destes anos todos, fiquei nervosa ao pensar em abordar o assunto. Andei uns 2 dias a empatar, e depois o teu pai falou-me no teu plano de vir para cá. Foi então que percebi porque é que ela tinha mandado o diário. Lançou-me um olhar estranho, e de repente apercebi-me de que me tinha estado a aproximar dela aos poucos e poucos. Estávamos a uns meros 10 centímetros de distância. Ups! Cheguei-me para trás e as perguntas começaram a sair-me disparadas pela boca. A minha mãe viveu no cemitério? Quanto tempo? Não muito. Talvez um mês, mais coisa menos coisa. Foi logo a seguir ao teu pai arranjar o emprego. Tinha acabado de se mudar para esta casa. Então, eles estavam juntos? Juntos? Não foi uma relação de uma noite entre amigos ou assim? Era essa a teoria da Adi. A Sónia encolheu-se. Hã? Não acho que tenha sido isso. Eles pareciam muito apaixonados. O teu pai adorava-a. Então por que é que ela se foi embora? Foi por estar grávida? O Howard não estava preparado para ser pai? Não. O Howard teria dado um ótimo pai. Eu achava... Ela levantou as mãos. Espera lá. Eles não falaram contigo sobre o que se passou? A tua mãe não explicou as coisas? Deixei descair a cabeça. Eu não sei de nada. Nem sequer sabia que o Howard era o meu pai. Só soube depois da minha mãe morrer. Boa. Agora ia começar a chorar. A perda da minha mãe tinha-me transformado numa torneira humana. Daquelas com quente, frio. Oh, Lina, eu não sabia. Peço imensa desculpa. Parti do princípio de que tinham falado contigo acerca do que aconteceu. Para ser sincera, nem eu sei bem o que é que correu mal. Pareceu-me que a relação deles acabou muito de repente e depois o teu pai nunca mais quis falar sobre isso. Ele alguma vez falou sobre mim, antes de agora? Ela abanou a cabeça, com os longos brincos pendentes a balançar para a frente e para trás. Não. Eu fiquei muito admirada quando soube que vinhas para cá viver. Mas precisas mesmo de falar com o Howard. Tenho certeza de que ele te responderá a todas as perguntas e talvez o diário também responda. Estendeu-me o vaso de flores. Hoje de manhã cedo fui à cidade e o teu pai pediu-me que te as comprasse. Disse que o teu quarto tinha falta de flores e que as violetas eram as preferidas da tua mãe. Aceitei o vaso e analisei as flores de modo desconfiado. Eram roxo escuras e exalavam um aroma subtil. Eu tinha 99% de certeza de que a minha mãe não tinha nenhum sentimento especial por violetas. Preferes que eu guarde o diário por uns tempos? Parece-me que é muita coisa para processar. Talvez seja melhor passares algum tempo a falar com o teu pai primeiro. Abanei a cabeça, primeiro devagar e depois com mais vigor. Eu quero o diário. Tecnicamente era mentira. Eu tinha empacotado o resto dos diários dela vários meses antes, quando finalmente desistira da ideia de alguma vez os conseguir ler sem me ir abaixo. Mas este tinha de ler. Ela enviara-o para mim. Pestanejei um par de vezes e fiz o meu melhor sorriso de tudo controlado à Sónia, que olhava para mim com uma expressão de infeliz espectadora encurralada num corredor por uma adolescente emocionalmente instável, que era a expressão com que ela estava. Aclarei a garganta. Vai ser bom. Posso ler sobre o que ela fez cá em Itália. A sua expressão suavizou-se. Sim, exatamente. Tenho a certeza de que foi por isso que ela o enviou. Vais viver a experiência de Florença da mesma maneira que ela, e talvez seja uma ligação agradável.
Sim, talvez. Se eu conseguisse passar da primeira página sem desatar a chorar. Lina, é mesmo ótimo ter-te cá. E passa lá por casa quando quiseres ver a tal fotografia da tua mãe. Encaminhou-se para o cimo das escadas e olhou para trás. Fazia tensões de te dizer que é melhor regares as violetas pelo fundo do vaso. Encha um pires de água e põe o vaso por cima. Assim não deitas água a mais. É provável que estejam a precisar de água agora. Obrigada, Sónia, e... peço desculpa por todas aquelas perguntas. Eu percebo, e eu gostava mesmo da tua mãe. Ela era muito especial. Sim, pois era, hesitei. Importa se não referir esta conversa ao Howard? Não quero que ele pense que estou, zangada com ele ou assim. Nem dar aso a conversas constrangedoras que não sejam estritamente necessárias. Ela assentiu com a cabeça. Os meus lábios são um túmulo. Promete-me só que vais falar com ele. Ele é um ótimo homem e tenho a certeza de que responderá a qualquer pergunta que faças. Está bem. Desviei o olhar e fizeram-se longos segundos de silêncio. Tenha um bom dia, Lina. Ela desceu as escadas e saiu pela porta da frente, mas eu fiquei ali parada, a olhar para a porta do meu quarto. Irradiavam um sentimento de emergência. Seguia-se o pânico. É só um dos seus diários. Tu consegues. Tu consegues. Por fim, comecei a percorrer o corredor, mas no último instante virei em direção às escadas com as violetas perigosamente periclitantes. Eu tinha umas violetas seriamente sequiosas nas mãos. A Sónia assim o dissera. Primeiro ia tratar disso. Desci as escadas disparada e olhei pelos armários 2 vezes, antes de encontrar um prato raso com tamanho suficiente para encaixar o vaso. Toma lá, companheiro. Enchi o prato com 1 polegada de água de torneira F e coloquei lá o vaso. As minhas violetas não pareciam particularmente interessadas em ter companhia, mas ainda assim sentei-me à mesa da cozinha a observá-las. Não estava a tentar ganhar tempo? A sério que não? Capítulo 5. Escrever diários era um bocado a cena da minha mãe. Bem, havia muitas coisas que eram a cena dela. Também gostava de hot yoga e de comida de rua e daqueles terríveis reality shows televisivos, e houve uma vez que se dedicou mesmo a sério à ideia dos produtos de beleza artesanais e basicamente passámos um mês com óleo de coco e abacate esmagado nos rostos. Mas escrever diários, isso era uma constante. 2 vezes por ano gastava um balúrdio num daqueles cadernos grossos da nossa papelaria preferida na Baixa de Seattle e depois passava meses a preenchê-los com a sua vida, fotografias, agenda, listas de compras, ideias para sessões fotográficas, pacotes de ketchup usados, tudo o que fosse possível e imaginário. E o mais estranho era isto. Ela deixava que outras pessoas os lessem. E ainda mais estranho, as pessoas adoravam, talvez por serem criativos e hilariantes e porque, depois de se ler um, se ficava com a sensação de se ter feito uma viagem ao País das Maravilhas ou coisa parecida. Entrei no meu quarto e permaneci aos pés da cama. A Sónia tinha deixado o diário mesmo no centro da almofada, como se pudesse estar com receio de que eu não desse com ele se assim não fosse, a fazer peso na cama como uma pilha de tijolos. Preparada? Disse eu em voz alta. Não estava mesmo nada preparada, mas ainda assim fui até lá e peguei nele. A capa era feita de cabedal macio e tinha uma grande flor de lis dourada no centro. Não se parecia nada com os diários que tínhamos lá em casa. Respirei fundo e abri a capa, quase à espera de que saltassem confetes para cima de mim, mas a única coisa que aconteceu foi cair ao chão uma série de brochuras e de canhotos de bilhetes e eu senti um aroma almiscarado. Apanhei os papéis todos do chão e comecei a folhear as páginas, ignorando a escrita e concentrando-me nas fotografias.
Havia uma da minha mãe à frente de uma igreja antiga com a máquina fotográfica pendurada no ombro, e outra a sorrir a uma gigantesca tigela de pasta. E depois o Howard. Quase deixei cair o caderno. Pronto, é claro que ele estava no diário dela. Não é que eu tivesse aparecido do nada, mas ainda assim a minha mente resistia por completo à ideia de eles os dois juntos. Analisei a imagem. Sim, era decididamente ele. Mais novo, com o cabelo mais comprido. E aquilo que ele tinha na parte de cima do braço era uma tatuagem? Mas decididamente o Howard. Ele e a minha mãe estavam sentados em degraus de pedra e ela tinha o cabelo curto e batom vermelho vivo e uma expressão de quem estava nas nuvens. Sentei-me na cama com um ruído surdo, porque é que não tinha sido ela própria a contar-me a sua história com o Howard? Acharia que o diário iria fazer um trabalho melhor? Teria receio de que eu não tivesse preparada para ouvir a história deles. Hesitei por um momento. Depois guardei o diário na gaveta da minha mesinha de cabeceira e fechei-a com um estrondo. Bem, eu não estava preparada. Ainda não.